Boa tarde, pessoal. A apresentação de hoje, e eu aqui apresentando dois casos curtos do Digesto. Esses dois casos eu tirei desse livrinho aqui, que está aqui também no slide, a fonte, são casos de direito privado romano, de um professor aposentado da Alemanha, de Bochum. Eu ganhei ele no seminário, simplesmente estava lá e eu peguei. É um livro muito simples, né? Não é algo para grandes pretensões acadêmicas, é mais para a gente ver como juristas romanos aplicavam na prática os casos que eles recebiam, como eles respondiam e por aí vai. Ele divide vários capítulos e várias partes, depois no início aqui algo mais exegético, né, a parte do responsum, depois ele aborda também a questão da bona fides, né, mais lá para frente. Eu comecei pegando os dois primeiros casos, que estão dentro desse contexto mais exegético, né, de um jurista que foi consultado, o jurisconsulto. Um de lex equilia e outro de obrigações, mais especificamente na questão do periculo emptores, no caso de compra e venda. Então, vamos iniciar pelo primeiro caso, da lex equilia. Está aqui o caso do Alfenos. Eu traduzi esse trecho com algumas colas do alemão, então, caso alguém que tenha recebido esse texto queira comentar alguma coisa, alguma nuance que eu deixei de perceber, ou algo do tipo, pode falar. E então, vamos começar lendo ele. Um comerciante colocou, de noite, numa vela, uma lâmpada. Alguém que passava roubou. O comerciante, após segui-lo, pedia a lâmpada de volta e o segurava enquanto tentava fugir. Esse, com um chicote de espinhos que tinha em mãos, começou a golpear o comerciante para se libertar. Quando a briga ficou mais intensa, o comerciante arrancou um olho daquele que roubou a lâmpada, a lamparina. Ele então perguntou ao Alfeno se não seria visto, considerado como tendo causado um dano injustamente, uma vez que fora batido antes com o chicote. Respondi que, a não ser que tenha arrancado o olho intencionalmente, não seria visto como tendo causado um dano injusto, pois a culpa está naquele que golpeou primeiro. Mas, se não foi assaltado por ele primeiro, pelo ladrão, mas sim o agrediu ao querer retomar a lâmpada, o fato seria considerado como culpa do comerciante. Aqui o comerciante, o tabernário, pode ser traduzido de várias formas. No alemão ele colocou como dono de um bar. Eu achei muito específico, aqui eu deixei um contexto mais geral, comerciante de qualquer coisa que for, mas isso não é relevante para o nosso estudo aqui. É um pouco claro porque o autor decidiu começar o livro de casos dele com esse fragmento. Aqui o Alfeno ele coloca de uma forma bem limpa como os romanos trabalhavam na interpretação dos casos, que é a narratio, a exposição dos fatos, de uma forma bem sucinta, apenas se limitando ao essencial para a resposta do caso. Então vem a question, a pergunta que essa pessoa faz, ou uma vez pode ser uma pergunta que o próprio jurista faz, a resposta do jurista e, além disso, a distinction também junto com a resposta, no caso aqui, alterando um pouco o fato, alterando um pouco a situação, como seria diferente, né? Então, vamos passar à interpretação desse fragmento. Aqui está a narratio, a exposição dos fatos. Um comerciante colocou uma lâmpada na viela, na ruazinha do comércio dele, e alguém roubou. O comerciante, com raiva, seguiu, tentou pegar a lâmpada de volta e começou a ser atacado pelo, pelo ladrão. Então, ele arranca o olho desse ladrão. Primeiro, sobre o Alfenos, aqui, ele é um jurista do século I a.C., ele foi cônsul em 38 a.C. Ele é o terceiro jurista mais antigo do Digesto, que chegou até a gente. Primeira pergunta: a pessoa agredida era um escravo ou era livre? Um escravo, principalmente aqui, a gente tem que levar em conta que esse é o livro, esse é o título da Lex Aquilia.
Então, isso faz uma diferença, se a pessoa ser escravo ou uma pessoa livre. Pelo contexto dos outros parágrafos dentro desse mesmo fragmento, a gente tem que ele fala de escravos também. Inclusive, o próximo parágrafo depois desse é aquele famoso caso da Alex Aquila das colunas, que é meio que resolvido até hoje. Maxio Lex Aquila Utilis, no caso, utilizado por um livre que foi agredido nessa época, tão cedo ainda, nos primeiros séculos antes de Cristo, não seria possível, segundo o autor. Mas não é relevante também essas questões. Não é relevante se o agredido seria sui ou lien iuris, pelo menos para a pergunta que Alfenos quer responder. Ele quer ferir a inúria, ele quer saber se o dano que essa pessoa, esse comerciante causou, se ele foi um dano injusto. E para isso, esses pontos aqui não vão fazer diferença. Um dano injusto seria um dano injusto. Em seguida, temos a pergunta. Ele perguntou se, na verdade, ele já faz a pergunta na negação, né? Como se fosse, eu não causei um dano injusto, não é? Já que eu fui agredido primeiro, então não faz sentido eu ter causado um dano injusto. Aí aqui a questão é, quem agrediu primeiro? Obviamente, do relato que a gente tem, dos fatos, da narratio, foi o ladrão, com um chicote de espinhos, né, com um dolo. Mas dá para perceber logo de cara que o Alfeno considera esse relato imparcial, parcial. E por isso ele já começa a analisar isso. Pela frase aqui, não é claro se o ladrão começou a bater nele antes ou depois de perder o olho. Simplesmente disse que ele começou a bater nele com chicote. Mas não é claro, não tem um prior aqui nessa frase para deixar isso claro. E por isso mesmo, o jurista ele pressupõe que esse comerciante ele estaria com medo de ser acionado, ser processado, digamos, pelo dono desse possível escravo. Ah, aqui temos a resposta e a distinção. Primeiramente, ele não poderia ter arrancado esse olho intencionalmente, data ópera, porque aqui daria uma possibilidade de uma acta contra ele. Além disso, a distinção que ele faz aqui é praticamente um parecer alternativo, né? Se não fosse ele que agrediu primeiro, se não fosse o ladrão, que tivesse agredido primeiro, não seria, não seria um dano injusto, mas sim um ataque por parte do comerciante. Então, é essa a resposta do Alfeno. Algo bem direto, bem limpo, para começar, para abrir esse livro de casos e para a gente já ter uma ideia de como funciona normalmente a divisão do trabalho de um jurista romano. O nosso próximo caso é um pouco mais direto, ele não tem toda essa clareza do primeiro em relação às partes. E aqui a gente tem um caso de direito às obrigações, um caso de compra e venda. Aqui é do Paulo, mas também fazendo referência a obras do Alfeno também. O que a gente tem aqui no livro 18. Ao ver que estavam colocadas em via pública, o edil destruiu camas que haviam sido compradas. Se elas houvessem sido entregues ao comprador, ou se esse fosse responsável pela não entrega, o comprador deve suportar o perigo ou risco. Mas, se não houvessem sido entregues e se o comprador não fosse responsável pela não entrega, o perigo será do vendedor. E é justamente o título desse título no digesto, a questão do perigo, do risco, né, em que o comprador, o vendedor tem dentro desse contrato, seja o perigo do preço ou o perigo da coisa. Né? No primeiro caso, ele assume que o comprador teria a responsabilidade. Aqui, ou se ele recebeu a cama, ou se ele tivesse sido responsável pela não entrega, que seria uma mora creditórias. E no segundo caso, ele parte da ideia se fosse o vendedor responsável. Primeiro, se ela não tivesse sido entregue, ou se o comprador
E se o comprador não fosse responsável pela não entrega, ou seja, a gente teria uma espécie de mora aqui do vendedor para entregar elas. Aqui, novamente, a tradução pelo Paulus. Acredito que todo mundo conhece o Paulus muito bem. Ele é um jurista do século III, final do segundo para o terceiro, foi prefeito do Pretório dos Severos, e, e é o autor com mais obras no Digesto, e segundo mais citado depois do Piano. Apesar do Piano ter mais citações no Digesto, o Paulus ele tem mais obras nas Scriptures, e ainda mais, se não me engano, 73 no Digesto e 87 se eu for contar a Litera Florentina. Pois bem, se vocês perceberam aqui entre esses dois trechos está faltando um, está faltando um fragmento, do 13 a gente pula para o 15, e no 14 a gente tem uma rápida excursão do Julianus falando se esse edil, né, ser responsável pela Lex Aquilia, né, se ele não tivesse feito isso, feito isso corretamente, de acordo com o direito, de acordo com as atribuições administrativas que ele tivesse. Contradito com a entrega da coisa, a gente tem aqui o clássico caso sentent dominus, a responsabilidade de suportar a perda das camas aqui, que pode ser considerado como uma perda, elas foram destruídas, pelo contexto, dá para tirar que elas não seriam mais utilizáveis, pelo menos como uma cama, ou talvez tenham sido deterioradas de uma forma que não seriam mais utilizáveis da forma como compradas. Ah, e aqui tem um princípio do direito romano, que é o periculum emptores, sem a traditio. Ou seja, mesmo sem ter recebido a coisa, o comprador ele já assume o perigo, ele já assume o risco da coisa se perder, ser destruída. Mas, para aliviar esse risco do comprador, o direito romano aliviava isso por meio da custódia. O vendedor, enquanto não tivesse entregado a coisa, ele ser responsabilidade pela custódia dela. E aqui, se o vendedor, tendo vendido essas camas, deixou elas numa via pública, talvez atrapalhando o trânsito ou de alguma outra forma perturbando a ordem pública, isso com certeza não faria dele como tendo sido fiel ao dever dele de cuidar da coisa que já foi vendida. Então, nesse caso, ele responderia. O risco seria dele por conta disso. Finalmente, eu trouxe aqui um caso do nosso Código Civil, no 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os riscos do preço por conta do comprador. Aqui a gente está lidando especificamente com a questão do risco da coisa. A gente já tem aqui, obviamente, uma inversão na ideia do direito romano do periculum lectores, já que aqui o risco continua sendo devedor enquanto ele estiver com a coisa. Ou seja, enquanto ele não tiver feito a tradição, e a tradição, salvo tiver alguma questão de reserva de domínio, faz com que o comprador vire dono e assim assuma os riscos. Então, até esse momento, o vendedor é responsável, ele que tem que aturar esse risco, essa possibilidade. O primeiro caso aqui é um caso, eu não abordei ele profundamente, mas a questão das mercadorias recebidas por alguém, digamos, que tem que primeiro contar antes de assinar uma duplicata, alguma coisa do tipo, um contrato já seria desse tipo. E na segunda, traz o caso da, da mora do credor. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, casos fortuitos, se as tiverem mora de receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados. Ou seja, ele o adimplemento da obrigação, mesmo estando em condições de recebê-la. Aqui a gente tem a ideia, né, do Código Civil, a perda ou deterioração da coisa é risco do devedor, perigo com vendedores. E é interessante que, quanto à responsabilidade do devedor, pelo menos no caso das camas, o Paulus, e aqui considerando o Paulus como um representante do direito romano como um todo, e o nosso Código Civil chegam ao mesmo resultado, mas com fundamentação diversa. O Paulo fala que a responsabilidade do devedor seria, pelo menos, interpretando conjuntamente
os fragmentos do digesto por conta da negligência na custódia da cama, em que ele simplesmente deixou largada. Já no nosso Código Civil, a gente nem se chegaria a debater a questão de culpa ou negligência ou dolo, porque o vendedor responde pelo risco da coisa antes da entrega. Ou seja, nesse caso, não tendo ele entregue, não estando o comprador em mora, ele vai ter que aturar o risco da cama. É interessante esse diálogo de diferença, ao mesmo tempo que muda algumas coisas, a gente chega a conclusões parecidas, né? É, no direito alemão também é a mesma coisa, essa versão só vai dar no caso do direito consumidor, e no brasileiro, no artigo seguinte, 494, na verdade, dois depois, em caso de envio, né? Por ordem do comprador, ele responde caso a entrega no percurso seja destruída. Então, eu encerro aqui os meus dois rápidas exegeses. Dependendo, eu posso tentar expor também as outras partes desse livrinho, porque são casos curtos, normalmente de 2, 3 páginas para cada parte deles. Então, mais ou menos isso. Obrigado pela atenção. Alguém tem alguma pergunta ou consideração? Bom, na falta de comentários mais habilitados do Kundera, pelo menos nesse primeiro momento, eu faço, portanto, algumas notas certamente muito levianas e superficiais em relação à tua exposição. Notas, aliás, pouco relativas ao conteúdo, mas mais à forma. Eu gostei muito do formato apresentado, Bruno, e te cumprimento por isso. Gostei bastante do PowerPoint e acho que isso é extremamente didático e é bom sempre voltar a essas bases, mesmo porque suscita determinadas reflexões em virtude talvez dos contextos dos casos apresentados e pronto, achei todos eles bastante interessantes. Eu Em posso utilizar relação, o mesmo modelo para os casos seguintes, né? isso seria fantástico, seria realmente muito, O muito livro interessante. são Aliás, 14 te, casos, né? con- te Só para convido a partilhar conosco outros tantos casos e outros tantos fragmentos, enfim, espontaneamente, se for o caso, a partir dessa obra ou sempre que as tuas leituras ensejarem essas referências interessantes. É, em relação àquele caso das camas, das lécticas deixadas no meio da rua, deixadas, enfim, Uhum. achei bastante interessante a menção, em primeiro lugar, a possibilidade da responsabilidade do Edi Curule, dos Edis Sim, Curules, que foi aventado ali no 14, salvo engano, isso está em e isso dois. aqui com certeza. Pois bem, então dava só esse fragmento uma grande investigação também. Porque, Uhum. observemos, é interessante lembrar que esses edis tinham precisamente a função de fiscalização da via pública, além da fiscalização das feiras, dos preços, da regulação do mercado e assim por diante. E tinham, pese embora não o imperium, como os magistrados superiores, esse poder de jurisdictio, por assim dizer, nessas questões menores da vida comum, da vida social. E certamente que tinham poder para isso, pese embora respondessem pelos seus atos, através designadamente da provocatio ad populum, que é aquele mecanismo de direito público pouco, aliás, Uhum. desenvolvido em língua portuguesa, que só ele daria, enfim, tantos desenvolvimentos de natureza histórica e dogmática. Portanto, achei extremamente interessante esse exemplo e aqui fica o ensejo para investigarmos mais o direito público romano. Eh, E além disso, acho que é interessante também deixarmos o comparativo. Acho que o Bruno com certeza também analisou o Código Civil português, portanto, deixa aqui no Felizmente bate-papo não. para nós. Eu Por tava, acaso não, eu, eu queria mas a botar o regra, BBB porque é o que está mais fresco na minha memória, né, do que o código. pois, É, mas a regra da responsabilidade uhum, pelo risco do perecimento da coisa, aqui no Código Civil português, que na verdade tem solução oposta. Nos uhum. contratos que importem a transferência do domínio sobre certa coisa, ou que constituam ou transfiram um direito real sobre ela, o perecimento ou deterioração da coisa por causa não imputável ao alienante corre por conta do adquirente. São Ou perigo seja, necessores, então, né, como no direito romano. Eu não sabia disso. exatamente, Eu achei que isso tinha sido superado. exatamente. Ou seja, o risco pelo
pelo perecimento da coisa é por conta do adquirente, porque em Portugal existe pouca relevância para a tradição. Ou Pois seja, um é. contrato de compra e venda é um contrato real quanto aos seus efeitos. Razão pela Uhum, qual, a partir do momento em que se perfecciona o contrato de compra e venda, eh, e uhum, não sendo a entrega um desses elementos constitutivos do contrato, todos os efeitos já se transferem, inclusive o efeito real. Ou seja, a partir da celebração do contrato, que pode ser verbal, a coisa já pertence ao adquirente e o risco uhum. corre por conta do adquirente, É, inclusive quando na entrega. ele segue o sistema francês, então, né, da questão do título, né? Pois é, eu não sabia disso. Eu achei que o português seguia o sistema alemão também, né? Pelo menos temperado como o nosso. O nosso ele segue mais ou menos o alemão no sentido a gente não tem o princípio da abstração, né? A gente tem que ter o título, o negócio jurídico, mas quando a gente chega aqui tem essa questão da tradição, né? Antes de fazer a tradição, eu não citei aqui o código, o artigo, né? 1200 e alguma coisa que fala da tradição no nosso Código Civil. Então, ele não vira proprietário ainda, como seria no direito português, no direito francês. Eu acho que no italiano também segue algo parecido. E, e no alemão também ele não vira proprietário até essa questão, né? Só que no alemão ele vai além ainda de ser o contrato real, ele abstrai os dois, né? Ele tem o contrato real e o contrato obrigacional. Eu acredito que na França, e como tu falou, em Portugal eles estariam no mesmo, né? Seria apenas real a questão de transmitir o domínio, independentemente de ter sido entregue ou não a coisa, né? Esse aqui eu apresentei uma vez rapidamente, né, um discurso sobre isso, falando do princípio da abstração, mas essa é uma parte central, né? Parte de quando, quem vai sentir o risco, né, da perda do objeto. E eu acho isso um debate muito interessante, pouquíssimo trabalhado, sabe, no direito brasileiro. Eu peguei um código comentado que eu tenho aqui, não vou falar o autor, e foi nesse artigo, né, 492. E, tipo assim, acho que não deu nem um terço de página o comentário que ele fez para esse artigo, sabe? E ele nem chegou a pegar a questão do primeiro parágrafo, né? Analisar, que é algo interessante de ver, né? Como seria o ato de contar, marcar, assinalar as coisas. E também não a questão do segundo, que aqui dialoga também com a parte geral das obrigações. Ele simplesmente colocou, boa fé, pronta, parte para o próximo, né? Como se fosse algo óbvio. E quando as coisas começam a parecer óbvias é porque tem algo errado, né? A gente tem que sempre fazê-las ficarem óbvias por conta de uma construção jurídica, né, intelectual. Parabéns, Bruno, pela apresentação. É realmente bem interessante esse formato de explorar casos curiosos e nesse modelo que me parece, bom, não sei como é em Portugal, mas se fala muito do modelo alemão na São Francisco e essa comparação com o direito civil é muito, muito grave aí, né? Grave no bom sentido. Sobre essa discussão que vocês estavam falando sobre a realidade ou não do contrato de compra e venda e, e ser diferente em Portugal, França, etc. Curiosamente, talvez vocês saibam disso, mas eu descobri isso quando eu estava estudando as ordenações filipinas. E me dei conta de que, na tradição das ordenações, o contrato de compra e venda produzia efeitos reais, de fato, independentemente da transferência da propriedade. Obviamente, isso foi aplicado no Brasil, enquanto foi lei vigente aqui, e foi alterado, se não me falha a memória, por Dom João VI, eu acho que quando ele já estava aqui, no Rio de Janeiro, sob o argumento de que isso seria um barbarismo e contrário ao direito romano. E realmente é contrário ao direito romano clássico, né? Houve mudanças contra esse efeito nas constituições, mas é uma observação curiosa. E leva a outra observação curiosa também, porque o periculum emptoris sugere uma coisa pouco sistemática em relação à lógica do contrato e à lógica de responsabilidade e transferência da propriedade. Se você ainda não é proprietário, como você vai assumir a responsabilidade? Evidentemente, essa conclusão não vem da lógica das obrigações, vem de outra coisa. E que outra coisa seria? Talvez aqui, né, chutando, uma hipótese que eu já discuti anteriormente com um colega, que isso viria não do direito em si,
mas de uma, evidentemente, que vem da necessidade do mercado, mas imposta a partir do império dos magistrados, talvez especificamente nesse caso até do Edil Curu, pela competência dele nesses assuntos, o que é um pouco semelhante à disciplina dos vícios redibitórios, que é inteiramente edilícia. Edilícia no sentido de curu mesmo. Então, a gente às vezes tem muita dificuldade de conciliar a conceito de erro com vício redibitório, ou, às vezes a mesma situação pode ser resolvida pelas duas vias, e de fato, às vezes a mesma situação pode ser resolvida pelas duas vias, porque não se trata de dois fenômenos que vêm da mesma natureza. Um vem da lógica das obrigações, que é o erro, se não existe acordo de vontade, não pode ter contrato, e a outra vem da autoridade do magistrado para manter a ordem no comércio. E talvez um dos exemplos disso também seja o periculum perentorius. Eu lembro disso que quando eu aprendi compra e venda, no comecinho da graduação, a primeira coisa que eu concluí foi que eu não tinha responsabilidade até a coisa chegar na minha casa. E quando eu descobri que isso não era verdade, eu fiquei revoltadíssimo, porque não fazia o menor sentido com a lógica do direito, mas realmente, talvez por essa via a gente encontre alguma explicação, mas parabéns novamente pela apresentação. Pois é, a questão também que o direito romano, ele deixa uma espécie de... Não seria um vácuo, né? Mas fica um negócio meio dúbio para o interpretador, né? Para o jurista de hoje, porque ele, no contrato de compra e venda, ele não fala diretamente de transferir a propriedade, né? Mas sim a posse livre, né? O liquere habere. E aí fica esse negócio, né? Tipo assim, vai transferir a propriedade, como no caso que os franceses pensam, ou não, não transfere ainda até a tradição, como os alemães pensam, depois foi importado para outros lugares. E isso é interessante, né? Ficou meio que esse vácuo. O que até, assim, eu posso processar o cara contra os vícios de evicção, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não estou pedindo diretamente a propriedade dele, não estou pedindo a posse, no caso, que talvez eu venha a usucapir em algum momento, e por aí vai. E em relação à segunda consideração, é algo que eu sinto falta também, pelo menos até hoje eu não vi em nenhum lugar desenvolvido no Brasil, a questão da concorrência de ações, né? Isso na Alemanha é muito, muito debatido, não a ação em si, né? A ação no direito romano, no direito alemão chama Anspruch, né? A ideia de pretensão. E, e eu tive direitos e obrigações, né? Na faculdade, lá no mestrado, na LLM. E quando tu vai, ele pergunta, né? Te dá o caso concreto e fala, quais são os direitos do fulano? Tu tem que colocar todos, né? E tem todo um esquema de qual tu tem que observar primeiro, né? Tu vai primeiro observar uma pretensão, né, do direito real ou obrigacional. E sempre quando chega nessa parte de vícios redibitórios, né, tem que colocar também a questão da parte geral sobre erro, né, ou dolo da parte do comprador, e quando elas teriam utilidade, se elas são concorrentes ou se uma exclui a outra. Isso são debates muito interessantes que o direito romano ele traz para o direito alemão. Ele estudou muito lá na parte do direito romano concorrência de ações por conta dessa analogia, né, desse paralelo com a concorrência de Ansprüche, né, de pretensões no dito alemão. E aqui, meio que não, né? Só tem isso do direito na parte geral de contratos, isso e a questão na parte geral do Código Civil, do erro, do dolo e por aí vai. E tu ainda vai ter também a questão na parte geral das obrigações, né? Sobre o inadimplemento e tudo, porque se eu entrego uma coisa com defeito, ela não está adimplida, né? Tem que a obrigação só é adimplida quando eu entrego como foi pactuado. E eu acho que são questões que são pouco debatidas, né? Eu acho que o, a parte geral das obrigações hoje no Brasil, até um pouco a parte dos contratos, ela é meio que negligenciada, né? Os alemães usam muito a expressão que eu acho feio, né? Eles falam muito Stiefkind, né? Que, tipo, é o filho adotado, né? O filho son-in-law, tipo assim, que ninguém liga muito, deixa ali. E vamos ver se isso muda no futuro, né? Principalmente se der tudo certo do direito romano ter algum renascimento no Brasil no futuro, que isso também tem reflexo no direito civil.